Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, esses textos desta segunda-feira, desta 7ª semana do tempo pascal, já estando às portas para concluirmos este tempo com a chegada do Espírito Santo sobre nós somos convidados ainda a olhar esta realidade do Espírito de amor que o Pai envia sobre o mundo e que nos sustenta na nossa caminhada constantemente. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo questionando sobre a realidade do Espírito Santo. Alguns discípulos que encontra pelo caminho. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Aqueles homens relatam que nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. Ainda não haviam compreendido a realidade de Cristo, que envia sobre nós, depois que retorna ao Pai, o Paráclito, o Defensor. Pelo batismo de João, eram preparados os corações para a conversão, convertendo as pessoas para que acreditassem naquele que viria após ele, Jesus Cristo. Mas em Cristo Jesus somos batizados pelo Espírito Santo, que nos sustenta, que nos conduz, que nos faz ser verdadeiramente e plenamente testemunhas da graça de Deus. Então Paulo entende e compreende. Aquelas pessoas haviam passado pelo batismo de conversão de João Batista, mas ainda não haviam recebido o batismo de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Então, impondo as mãos, batizando aquelas pessoas, clama sobre eles o Espírito Santo, para que conduza seus corações a serem testemunhas da graça de Deus, a não permanecerem sozinhos jamais, mas guiados por esse amor do Pai, que está sempre conosco em nossas vidas. Nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo Jesus, que diante dos teus discípulos no Evangelho, clama pela decisão de permanecer firme no caminho. Tende coragem, eu venci o mundo, diz Jesus aos discípulos. Não tenham medo, não desanimem, mas permaneçam firmes. O Evangelho propriamente acontece, este Evangelho de modo especial acontece antes da paixão de Cristo Jesus, e por isso nós vemos Jesus dizendo aos discípulos: eis que virá a hora em que todos vocês dispersarão, cada um para o seu lado, e me deixarão só. O momento, Jesus faz referência ao momento em que os discípulos o deixarão, quando os soldados vierem para prendê-lo, para levá-lo para a crucificação. Cada discípulo se dispersa para o seu canto. Mas Cristo não está só, porque está com o Pai. E o Pai, esta presença constante em nossa vida, em nossos corações. Nós meditávamos na liturgia de ontem da ascensão do Senhor. Um Deus que não nos abandona, mas retorna ao Pai para que nós aprendamos a viver com a nova forma da presença de Cristo em nossos corações, pela ação do Espírito Santo que nos é dado. É ter esta firme decisão e esta retidão todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs, de nos mantermos firmes neste mundo, tendo coragem, suportando as tribulações como Cristo Jesus. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. A paz Cristo nos dá. A paz Cristo deixa em cada um de nós, os nossos corações, para que nós possamos permanecer firmes no caminho. A paz que nos tranquiliza, que nos acalma, que nos justifica diante das inquietações diárias. A paz que às vezes nós tanto precisamos está em Cristo Jesus, está na Eucaristia, está no alimento sublime e eterno que não passa e não perece jamais. Esse amor eterno dentro de nós, nos nossos corações,
na nossa vida. Mas é preciso se recordar todos os dias: no mundo tereis tribulações. E quantas tribulações nós encontramos pelo mundo, dia a dia, em todas as realidades onde nós estamos. Mas Cristo, por primeiro, passou por todas elas, teve suas tribulações, mas venceu o mundo. Porque nós não somos deste mundo, deste plano terreno, somos criaturas, cidadãos do céu, do alto. E por isso, Deus nos dá a graça de vencer a cada dia mais as dificuldades, suportando todas elas e mantendo-nos firmes no amor, na paz, na comunhão, na entrega total. O Espírito Santo que nos é dado, que permanece em nossos corações, nos sustentando. Quando abraçamos a fé, somos iluminados pelo Espírito de Deus, que não permite que desanimemos jamais, que nos recorda sempre o amor do Pai em nossas vidas. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, ao celebrarmos a cada ano esta solenidade, esta festa de Pentecostes do Espírito Santo sobre nós que se aproxima, recordar o amor do Pai que nunca nos abandona, que nunca nos deixa sós, que está sempre nos sustentando. Recordar o nosso batismo em Cristo Jesus, onde nós recebemos a primeira graça, o dom e a iluminação do Espírito Santo. Depois, a confirmação de todas estas realidades no dia da nossa crisma. O Espírito Santo, que arde em nossos corações e quer fazer de nós testemunhas vivas da graça e do amor de Deus. Afinal, todas as coisas se voltam para a mesma finalidade, a qual Cristo se entrega por nós. A missão que nós seguimos neste mundo, todos os dias fazendo o nosso ser cristãos, outros cristos neste mundo, pede isso de nós: testemunhar a graça de Deus, testemunhar o amor, testemunhar o Evangelho, a palavra revelada, o próprio Cristo Jesus, que em inúmeras realidades fazem nossos corações. Que mesmo quando nós nos dispersamos e o deixamos sozinho, Ele não nos deixa, Ele não se dispersa de nós, Ele não se aparta de nós e não se afasta jamais, mas continua nos amando, despejando sua paz sobre os nossos corações, tocando os nossos corações para que não tenhamos medo jamais das dificuldades, nos auxiliando a enfrentar as tribulações, nos auxiliando a ter coragem cada dia mais, para como Ele vencer este mundo, vencer as coisas terrenas, as coisas passageiras, as coisas que perecem e se acabam. Porque o que nós queremos e devemos querer, almejar no nosso coração constantemente, as coisas eternas que não perecem, que não acabam jamais. É para elas que vivemos a cada dia. É para elas que nos entregamos. Possamos, meus irmãos e minhas irmãs, clamar sobre nós a vinda do Espírito Santo de Deus, uma vez mais, renovando o nosso coração, como fogo que purifica, como fogo que renova, como fogo que lava todas as realidades ruins, mas que mantém viva a esperança do amor dentro dos nossos corações. A esperança não deve se acabar jamais dentro de nós, pois é ela que nos faz ter coragem todos os dias. A esperança, a fé, a caridade, as virtudes teologais, como São Paulo outrora nos ensina em suas cartas, é ter firme no coração essa busca por Deus constantemente, aclamando, alegrando-nos, sustentando-nos nesta mesma fé em que Deus nos coloca de pé e faz dispersar de nós todas as dificuldades, todas as dores, todas as tribulações. Que Cristo, reinando glorioso do céu, possa mandar sobre nós o seu amor, fonte inesgotável de esperança, fé e caridade, o Espírito Santo, para nos encaminhar a cada dia, não nos deixar sozinhos jamais neste mundo. Somos fracos, somos falhos, somos muitas vezes incapazes, mas Deus vai utilizando de todas estas fraquezas do nosso coração e transformando cada uma delas em fonte
inesgotável de amor, porque Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele utiliza as nossas faltas para tornar algo agradável ao seu olhar, transformando tudo o que é ruim em nós em bom, em amor. Peçamos que o Espírito Santo renove em nós esta confiança, esta chama de amor que um dia recebemos pelo nosso batismo e nos mantenha sempre firmes no caminho, no seguimento diário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito